A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora na lição número 8 nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Atos, o início do capítulo 6, que fala da escolha dos diáconos. A gente vai entender aqui por que foi necessário separar algumas pessoas para servir à mesa, assim como está escrito ali no livro de Atos, né? Porque isso indica que eles tinham a função de realizar o serviço social da igreja, que era um serviço importantíssimo e necessário e fundamental para a igreja primitiva e para a igreja atual. Nós precisamos aprender com a igreja primitiva como servir à mesa, como ajudar os necessitados, como ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso aqui é fundamental porque a Bíblia fala sobre isso e a gente precisa compreender melhor esse tema. É um tema que muitas vezes é mal entendido, é mal interpretado e a gente realmente precisa ver o que a Bíblia diz sobre a questão da ação social da igreja. Eu convido você a assistir a aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, aprendi muito e o escritor da revista foi bem didático em apresentar esse conteúdo, gostei muito da divisão, gostei muito da abordagem que ele fez e eu tenho certeza aqui que você vai aprender muito sobre esse tema. Antes de iniciar a aula, vou só abrir um parênteses e explicar aqui por que eu não gravei a lição número 7. Os irmãos sabem que já tem um tempo que eu estou com uma certa dificuldade para gravar o vídeo, gravar no começo da semana. Em dezembro do ano passado eu não gravei a última lição, por questão de Natal, sair com a família, foi bem complicado, né? E agora a lição número 7 foi um pouco complicado também porque eu estava viajando para visitar os meus pais e nesse meio termo aí eu me atrapalhei na rotina e não consegui gravar. Foi uma falha minha mesmo, reconheço isso, mas quero só explicar aos irmãos uma mudança que eu estou fazendo na minha vida pessoal, que isso pode afetar o EBD em Foco. Não sei se vai ser de forma positiva ou negativa, porque eu não organizei minha rotina ainda, mas eu vou explicar aqui o que é. Os irmãos sabem que, pelo menos quem acompanha há um bom tempo, né, sabe que eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, tenho especialização em interpretação bíblica. Teve uma época que comecei um mestrado em teologia, mas acabei parando no meio do caminho, porque ficava um pouco longe, enfim, foi complicado terminar o mestrado, mas também eu sou formado em física, tenho mestrado em engenharia e agora eu resolvi fazer um doutorado em física, então voltei a estudar, né, e é uma missão bem complicada e bem difícil, até mesmo porque é em outra cidade, não é na minha cidade, a minha esposa está trabalhando, eu tenho que ficar indo e vindo, então isso está complicando um pouco, né, essa questão da minha rotina, né, e o investimento nessa carreira acadêmica, né, porque eu sou concursado, sou professor de universidade, então eu preciso crescer lá dentro, eu preciso desenvolver, né, dentro da universidade. Se eu ficar só com o mestrado lá, eu acabo não conseguindo, né, fazer o trabalho que eu realmente devo fazer lá dentro. Então, assim, a universidade incentiva, não obriga, né, mas incentiva a gente a fazer o doutorado, né, tem a oportunidade. Deus abençoou, né, foi um processo também um pouco longo, demorado para eu conseguir. Deus abençoou que deu certo, eu vou aproveitar essa oportunidade porque eu creio que é uma bênção de Deus. E nessa nova rotina vai mudar algumas coisas, talvez eu consiga ter mais tempo livre na parte da noite, então eu vou conseguir gravar os vídeos com antecedência, pelo menos essa é a minha expectativa. Peço a oração dos irmãos nessa minha nova jornada e que também eu possa continuar me dedicando ao EBD em Foco. Tá? O EBD em Foco não é somente eu, não é somente o Herberson, é toda uma equipe, né? Tem a Tarsila que faz os slides de adultos e jovens, tem o Vitor, que é o esposo da Tarsila, que revisa os slides e também ele faz os subsídios em PDF de adultos e jovens. Tem o Melquisedeque, que faz o conteúdo de jovens também. Tem o Hugo e a Agnes, que cuidam da parte de atendimento, do site, redes sociais. Enfim, é toda uma equipe trabalhando. Todas essas pessoas que trabalham no EBD em Foco são remuneradas, elas recebem salário para isso, então não tem trabalho voluntário aqui, todo mundo, né, recebe um salário digno do seu trabalho realizado. Então, assim, a gente depende das assinaturas, a gente depende, né, de ter, assim, dinheiro entrando no EBD em Foco. Na prática é isso, né, e esse conteúdo produzido é um conteúdo para ajudar os professores da EBD. Mas a gente sabe que tudo é caro, a gente não usa nada pirata, a gente paga tudo, todo o nosso sistema, tudo que a gente faz aqui, né, tem um preço a ser pago, né, o site, enfim, automações, tudo que a gente faz, né, tem um preço e a gente precisa sustentar esse projeto, né, e por isso eu conto com a sua compreensão. Apesar de nós atrasarmos um pouco o vídeo, que é algo que depende exclusivamente de mim, o restante do conteúdo está sendo postado no dia correto. Então, toda segunda-feira o slide está na plataforma,
toda terça ou quarta, o subsídio em PDF já está na plataforma, a gente já envia no nosso grupo do WhatsApp. Então é isso, entende? A gente está produzindo conteúdo em dias, o vídeo está atrasando porque é um conteúdo que depende de mim e eu já testei colocar outra pessoa para fazer e não funciona. As pessoas querem assistir minha aula. Às vezes eu faço o vídeo, a aula fica ruim. Eu não gosto da aula, falo, mas eu tenho que postar essa aula ruim. O pessoal assiste e fala que ficou bom. Eu falei, meu Deus do céu, então eu não sei o que eu faço. Mas, enfim, eu agradeço ao carinho dos irmãos que têm acompanhado, têm deixado os comentários, né, comentários positivos aí das aulas, né, e por isso eu não vou parar. Eu vou continuar, pela graça de Deus. É um projeto que eu gosto, que eu amo, que eu criei há 9 anos atrás. E até hoje nós estamos aqui, né, continuando no nosso propósito para a glória de Deus. Amém? Então é isso, eu conto com as suas orações. Então vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou usar aqui o nosso slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então o slide é o nosso conteúdo que é pago. Aí você pode falar assim, eu não uso o slide, mas eu gostaria de contribuir na plataforma. Você pode entrar, pode fazer assinatura, você talvez não use o slide, mas tem outros conteúdos que te ajudam, tem cursos, tem sermões, tem muita coisa de qualidade no EBD em Foco. Então você também pode contribuir para esse projeto, mesmo que você não use o slide, né? Você pode acessar a plataforma ebdemfoco.com, né? Olha só vários conteúdos que nós temos aqui disponíveis, temos o nosso aplicativo e temos também o nosso site ebdemfoco.com. Né? Sobre o aplicativo, quem está me ouvindo aí, e usa iPhone, né, e tem desejo de ter o aplicativo no iPhone, se quiser deixe no comentário, tá? Só para eu entender se tem essa demanda para a gente fazer. Porque eu acredito que poucas pessoas, né, vão acessar pelo iPhone. Não sei, é uma hipótese minha. Mas você pode deixar seu comentário aí se você usa iPhone. Porque eu gostaria de ter o aplicativo no iPhone. Mas vamos lá, né? Nosso site é ebdemfoco.com, nosso WhatsApp, né? E você pode mandar uma mensagem, na descrição do vídeo tem o link aí para você falar conosco. Lembrando que a nossa automação você pode mandar lá, receber o slide, receber o subsídio, entrar no grupo, né? Renovar, quero renovar. Então você pode mandar essas mensagens no nosso WhatsApp que você vai receber automaticamente, né, todas as informações. Bem, vamos para o texto áureo da lição que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Não vou explicar esse versículo porque durante a aula a gente vai falar muito sobre ele. Verdade prática, uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então a gente vai ver que nessa lição a gente vai falar de conflitos que estavam acontecendo na igreja primitiva. Ali no caso era um conflito bem específico daquela época, mas toda igreja tem conflito, toda igreja tem problema e precisa saber resolver. Então, assim, além de falar da questão dos diáconos, da questão da ação social, a gente vai falar da importância da igreja saber resolver conflito. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Durante a aula a gente vai voltar nessa passagem. Vamos para a introdução que diz assim: Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Então, sim, a gente vai falar sobre diaconia. A palavra diaconia tem a ver com serviço e, claro, diáconos de forma oficial, mas também diaconia no sentido de que todos nós temos, né, o propósito de servir ao próximo. Então, a gente pode tratar da diaconia de duas formas aqui. Tem o diácono da igreja? Sim, tem o diácono, mas você também pode exercer a diaconia. É nesse sentido também. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Então, assim, a igreja primitiva não era perfeitinha, bonitinha, sem nenhum problema, sem nenhum desafio. Não, a igreja primitiva tinha seus problemas e eles resolveram. Eles oraram, buscaram e encontraram a solução em Deus. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Aqui tem uma informação muito importante que de vez em quando eu vou voltar nessa informação. O diácono na igreja não é um cargo que tem uma hierarquia, não é. A gente pensa muito nisso na igreja. O pastor, né, é o topo, depois vem os presbíteros, depois o diácono e depois o auxiliar. Geralmente é essa estrutura que tem na maioria das igrejas. Algumas igrejas por aí pararam de consagrar presbítero. Algumas igrejas têm somente diácono e pastor, não tem auxiliar e nem tem presbítero. Já tem outras igrejas, Assembleia de Deus, estou falando de Assembleia de Deus. Tem outras igrejas Assembleia de Deus que tem toda essa estrutura organizacional. E muitas vezes isso é visto como uma hierarquia, você vai subindo de nível. Mas eu não concordo com isso, o escritor da revista também está colocando aqui que isso é errado. É uma função dentro da igreja que você vai exercer.
Então o diácono ele exerce uma função tão importante quanto a função de pastor. Cada um tem uma função diferente, está numa posição diferente, tem responsabilidades diferentes. Então eu quero que isso fique bem claro. Se você é diácono, não se sinta inferior. Tem gente que fala assim, tem 15 anos que eu sou diácono e o pastor não me consagra a presbítero. Não, você foi chamado para ser diácono. Talvez esse seja o seu chamado. Entende? Talvez essa seja a função que Deus quer que você exerça na igreja. E ser diácono não significa ser vazio do Espírito Santo. Não. A gente vai ver durante a aula aqui que o diácono é cheio do Espírito Santo. Ele pode ter dons espirituais e tudo mais. Então é uma função muito importante dentro da igreja, a diaconia. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Jesus deixou o exemplo. Ele veio para servir o tempo todo. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente esquece isso, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Ele estava lá lavando os pés das suas criaturas. Então Jesus deixou o exemplo de serviço e nós devemos seguir esse exemplo. Tópico 1, a identificação dos conflitos. 1.1, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, no caso ali no início de Atos capítulo 6, versículo 1, né? A gente vai ler aqui daqui a pouco. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Então vamos ler aqui, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. A gente precisa entender que o mundo naquela época não era mais aquele mundo fechadinho como era no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era meio que tipo assim, os hebreus estão lá fechados entre eles ali, né, só judeu, não tinha ninguém de fora, poucos estrangeiros estavam ali no meio deles. Enquanto isso, mais acima ali na Síria também da mesma forma, no Egito da mesma forma, e assim era, cada país era bem fechado. Essa época aqui é uma época em que já aconteceu várias reviravoltas com relação aos impérios, né? Primeiro foi o Império Assírio, né, que veio, levou Israel ali, o Reino do Norte, para o exílio, não voltou mais. Enfim, fez toda aquela confusão ali o Império Assírio. Depois veio o Império Babilônico, destruiu o Império Assírio, né, e ficou um pouco maior, né? Foi um império bem maior, o Babilônico e tudo mais, que foi depois que eles levaram o Reino do Sul para o cativeiro. Depois o Império Medo-Persa, né, veio e acabou com o Império Babilônico. Depois veio o Império Grego, né, que fez toda uma mudança naquela região, né? Através do Império Grego, as pessoas passaram a circular mais, a andar mais. A cultura grega foi implementada em toda a região, todo aquele mundo ali, né? Por isso que a língua grega era muito popular, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E depois veio o Império Romano, que o Império Romano veio também com a estratégia de manter como estava, sem mudar muita coisa do que aconteceu no Império Grego, mas ter um controle sobre a região, né? E o Império Romano facilitou muito a comunicação entre as regiões através de estradas, né? Então eles faziam estradas de qualidade, muita navegação também. Então assim, o mundo se tornou assim um mundo multicultural. Era muito comum em um local só ter pessoas de 10 nações diferentes ali conversando com línguas diferentes, né? A gente vê isso no dia de Pentecostes. Enfim, e a igreja primitiva era uma igreja que tinha assim gregos e hebreus. Tanto gregos mesmo nativos, como hebreus que mudaram para outras regiões, aprenderam a língua grega e depois voltaram ali para a região de Israel. Então tinha de tudo, tá? Era uma mistura realmente muito grande ali. O próprio apóstolo Paulo, né, ele falava grego, hebraico, aramaico, latim, ele tinha, né, o conhecimento dessas línguas, ele conseguia se comunicar bem com todos daquela região. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. O escritor da revista colocou aqui aramaico entre parênteses, por quê? Vou explicar. O hebraico era a língua falada pelos judeus antes do exílio. Quando eles foram para o exílio na Babilônia, eles aprenderam o aramaico, que é uma língua muito parecida. Dizem que é tipo português e espanhol. Não sei se é realmente esse nível de diferença. Eu já vi um professor de teologia falar que é tipo português e francês, né, um pouco mais distante. De certa forma, o Antigo Testamento, a Torá, a lei, era escrito em hebraico. Então, lá na sinagoga, eles liam em hebraico. No entanto, a fala deles, a conversa, o dia a dia, o cotidiano era em aramaico. Somente a leitura da Torá que era em hebraico.
né? Eles explicavam a Torá em aramaico, eles falavam em aramaico. Então o aramaico era a língua de Jesus. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico, tá? Que isso fique bem claro, mas eram línguas parecidas. Isso aconteceu depois do exílio. Bem, vamos lá. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Então, assim, tinha crentes que eram de fala grega, muitos gregos nativos e muitos gregos, né, muitos que adquiriram a cultura grega ao sair da Judéia, né? Foram para fora, depois voltaram com aquela cultura grega, com a fala grega. E tinha os crentes de Jerusalém mesmo, que falavam aramaico, que tinha toda uma cultura bem enraizada ali, que não se perdeu, né, que eles permaneceram em Jerusalém. Então tinha ali dois grupos principais dentro da igreja primitiva. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Então sim, os apóstolos ficaram sabendo o que estava acontecendo, vamos encontrar uma solução para esse problema. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Essa questão cultural era muito forte naquela época, então pessoas com culturas diferentes muitas vezes não conseguiam se relacionar bem. Tá? Isso era muito comum e nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes tem sim essa questão cultural, a gente mora em um país que tem culturas diferentes, a gente consegue conviver muito bem com isso. Mas países que têm as culturas muito fechadinhas ali, muitas vezes tem essa dificuldade, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, a questão racial era muito forte, né? Até a década de 60, a questão racial nos Estados Unidos era algo do Estado, né? Então, tipo assim, as pessoas negras eram consideradas inferiores, né? Os pretos, pardos eram considerados inferiores. Isso pela lei, tá? Então, se tinha um ônibus, os brancos entravam pela porta da frente e os negros entravam pela porta de trás. Sentavam em lados diferentes, em bancos diferentes. E isso você pode estudar um pouco sobre esse tema, mas você pode assistir também alguns filmes, né, que tratam dessa questão, né? Eu mesmo já assisti vários filmes bons que tratam dessa questão, que eu posso indicar, não lembro agora de cabeça o nome deles, depois eu vou deixar aí na descrição, você pode buscar esses filmes e assistir para entender essa questão. E isso foi para a igreja lá nos Estados Unidos, lá era comum, e eu acho que até hoje, se eu não me engano, até hoje é comum ter igreja de branco e igreja de preto. É comum, parece um absurdo, e é um absurdo, mas é comum. Então, assim, até a década de 60, isso era muito forte, algo do Estado. Depois que isso acabou, continuou na cultura das pessoas, né, e esse racismo entrou na igreja e muitas vezes gerou muitos conflitos, né. A África do Sul também passou muito por isso, né, igrejas, né, de pessoas com cores diferentes. Enfim, isso sempre trouxe problema para a igreja, né. Não é de hoje, é desde a igreja primitiva, né. Mas vamos lá, tópico 1.2. Conflito de natureza social. Só lembrando que esses conflitos na igreja primitiva não tinham a ver com a cor da pele, não tinha a ver. Tá? Essa questão do racismo com cor da pele surgiu a partir das grandes navegações e da escravidão. Começou com Portugal escravizando os africanos e depois se popularizou a escravidão. E foi a partir da escravidão que surgiu essa questão da cor da pele, tratar a pessoa de cor da pele de maneira inferior. Isso surgiu a partir disso, né, da escravidão moderna. Tá? Os tempos antigos tinha a ver mais com questão cultural mesmo, a fala e tudo mais. Vamos lá, tópico 1.2, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No caso aqui, a parte B de Atos, capítulo 6, versículo 1. Quais viúvas? As viúvas gregas, né? Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Como a gente já viu, a igreja primitiva era muito unida, as pessoas vendiam o que tinham, doavam para a igreja e tudo mais, né? Depositavam aos pés dos apóstolos, havia uma distribuição disso dentro da igreja. No entanto, começou a surgir dentro da igreja que as pessoas necessitadas, que realmente precisavam, muitas vezes eram diferenciadas pela sua cultura. E aqui as viúvas, elas entram como representantes de pessoas que realmente sofriam ali naquela época com a pobreza. Viúvas, estrangeiros e órfãos, que são citados muito no Antigo Testamento, eles representam a população pobre e miserável. Isso porque as viúvas, né, elas tinham vários filhos e muitas vezes não tinham a capacidade de trabalhar para sustentar aqueles filhos. O marido morreu, que dava o sustento, as crianças muitas vezes ainda eram pequenas, não tinha como ela se sustentar.
Então elas passavam fome muitas vezes, né? E os órfãos também, da mesma forma, muitas vezes crianças não tinham condição de trabalhar. E os estrangeiros, mais no Antigo Testamento, também muitas vezes era menosprezado, era desprezado. A gente vê isso na história de Ruth e Noemi, né? No caso, Ruth é uma estrangeira viúva, Noemi também viúva, né? E a gente vê que elas precisam se sustentar de alguma forma. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas ali é um exemplo claro, né, do que acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a questão do estrangeiro não é tão forte, mas a questão das viúvas e dos órfãos, sim. Eles representavam um grupo social que estava em vulnerabilidade, né? Então, assim, precisavam de assistência, precisavam de ajuda, né? E as viúvas dos gregos, no caso, as viúvas gregas, estavam sofrendo, sendo menosprezadas dentro da igreja. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. No sentido de que precisa ter pessoas para sentar na mesa, para conversar, para tomar uma decisão. Então a igreja é uma organização, ela precisa se organizar para que, de fato, os problemas sejam resolvidos. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, a parte social da igreja realmente estava precisando de cuidados. Realmente, naquele ponto ali, a igreja precisava tomar uma decisão e fazer diferente. Tópico 1.3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Bem, é muito comum, realmente, nas igrejas, terem pregações, ensinamentos, no sentido de que a gente tem que cuidar da vida espiritual. Deus está preocupado com a tua vida espiritual. Deus está preocupado com a tua alma. Você vai para o céu, e não importa o sofrimento aqui na terra, lá no céu a gente vai ter comida, lá no céu a gente vai ter isso, lá no céu vai ser tudo de bom e maravilhoso. E negligencia a vida que a gente tem aqui. Muitas vezes isso é esquecido, que a gente quer pregar para a pessoa, falar de salvação, falar da salvação da alma, enquanto a pessoa está passando fome, a pessoa está passando frio, não tem o dinheiro para pagar uma conta de energia, e muitas vezes não é nem questão financeira, muitas vezes também é questão de um apoio, de alguém para conversar, para dar um abraço, tem de tudo. Então, assim, necessidades sociais, que é o que a gente vai enfatizar aqui nessa lição, as pessoas vão ter e a igreja precisa olhar para isso. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Ou seja, privilegiar a questão espiritual e negligenciar a questão social como se ela não fosse importante. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Então, quando se fala de ajudar os necessitados, de ir para uma comunidade carente, de levar uma cesta básica, de fazer alguma atividade social, poucas pessoas têm interesse, porque não veem aquilo como algo espiritual, não veem aquilo como algo importante e fundamental na fé cristã. No entanto, negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos ler Isaías 58, verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? É importante você ler todo o capítulo de Isaías 58 para entender melhor, mas aqui eu vou explicar. As pessoas estavam preocupadas com um jejum, que eles se quebrantavam e oravam e choravam e se entregavam a Deus e tal, aquela coisa toda. Mas, fora isso, estavam oprimindo as pessoas, estavam negligenciando os pobres e os necessitados. E aí Deus vai lá e fala com eles: será que é esse jejum que eu estou pedindo para vocês? O jejum que eu quero é que vocês olhem para os oprimidos, olhem para os necessitados, que vocês cuidem das pessoas que realmente estão precisando. Isso aqui é muito claro em Isaías. E várias outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui, antes de ir para o tópico 2, eu quero falar um pouco mais dessa questão social e apresentar aqui alguns versículos bíblicos que dão embasamento para essa verdade bíblica. É porque, assim, o ideal é que não tivesse pobreza, que não tivesse pessoas miseráveis, que
não tivesse ninguém passando fome, passando frio, não tivesse ninguém sem moradia. O ideal é que realmente, né, todo mundo tivesse acesso à saúde, educação, moradia. Isso é o ideal. Alguns países até alcançaram isso, né? Tem alguns países da Europa que você não vê pessoas na rua, você não vê muita pobreza e tudo mais. Só que isso foi a preço de sangue, exploração, para países europeus que, né, foram para outras regiões, no caso África, Ásia, América. Nós fomos colonizados, né, pelos europeus, né, e aí tiraram toda a riqueza, exploraram ouro, diamante, madeira, né, exploraram bastante, mataram muita gente, destruíram muita coisa. E aí ficaram ricos, né? Então, assim, alguém pode criticar isso, mas é a realidade do mundo. A Europa desfruta de uma riqueza que é fruto de sangue derramado. Isso aí é fato, isso aí é histórico e está registrado. Não é fácil, no sistema que nós vivemos, né, conquistar esse estado de bem social sem exploração. Não é fácil. Sempre tem alguém explorando, sempre tem. Mas diante de tudo isso, diante dessa realidade, a igreja ela não tem como propósito mudar o sistema do mundo, entrar na política para fazer com que esse mundo seja perfeitinho. A igreja não tem esse propósito. É claro que nós, como cidadãos, nós devemos sim engajar na política, lutar por uma vida melhor, por qualidade de vida. A gente deve sim, dentro dos nossos limites, mas, né, entrar na política e falar assim, não, a gente quer melhoria, a gente quer que tenha casa para as pessoas, a gente quer que tenha qualidade de vida, a gente precisa lutar. A gente não pode aceitar que isso é um estado normal. Eu já vi muita gente falar assim, não, pobreza tem que ter mesmo, sempre vai ter pobre, sempre vai ter gente miserável, tá bom, tá normal. Não, a gente não pode normalizar isso. A gente não pode. A gente precisa lutar para que isso não aconteça. Então, eu não estou aqui exaltando a pobreza como se fosse uma coisa boa. Não, não é. A pobreza tem que acabar. Nós não sabemos a solução para isso. É claro que sabemos, de certa forma, que isso é resultado do pecado e que só vai ser resolvido quando Jesus voltar. No entanto, a gente não pode cruzar os braços e achar que está tudo ok, né? Não, vamos esperar Jesus voltar porque não tem o que fazer. A gente pode sim lutar por uma vida melhor, a gente pode lutar, né, por uma vida digna, né, na sociedade como um todo. Tá? Você talvez tenha uma vida digna, qualidade de vida e tal, mas tem muitas pessoas que não têm. Você pode se engajar numa luta, seja num partido político, seja numa organização social, seja no que for. Então isso aí é uma coisa que você pode fazer. Agora, o que a gente está falando aqui é que, diante dessa realidade, o que a igreja pode fazer? Igreja como igreja. E aqui entra a questão da assistência social. A igreja, ela vai lutar, de certa forma, para minimizar, para chegar onde o Estado não chega, para ir até aquelas pessoas necessitadas e falar assim, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te dar um auxílio. E isso faz parte do Evangelho, isso não é um anexo, não é algo adicional, isso é algo que está junto com a pregação, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Entende? A pregação, a oração, a vida espiritual está junto com essa questão da ação social da igreja. Entenda uma coisa, né, como eu já expliquei, a pobreza existe, a miséria existe, não podemos naturalizar isso, né? Alguns países alcançaram um estado de bem social, mas, como eu falei, a custo, né, a preço de muito sangue. E a gente precisa ver essa realidade que nós estamos vivendo e, de alguma forma, tentar ajudar, de alguma forma, minimizar, fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, a igreja tem, sim, né, que agir em prol dos necessitados, das pessoas marginalizadas, né? O Evangelho tem que alcançar essas pessoas. Aí a gente vai falar sobre isso mais na frente. E antes de ir para o tópico 2, eu vou mostrar rapidinho aqui o material que eu tenho com versículos sobre a importância de fazer ação social. Eu selecionei alguns versículos aqui, já mostrei isso aqui em outras aulas. É algo bem simples, só a seleção mesmo dos versículos, coloquei em slide, mas é só para organizar. E depois você lê isso aqui com calma, tá? Não vou ler aqui, mas aqui tem algumas passagens de Jó, né, Deuteronômio, né? A Deuteronômio é bem interessante, que ele fala que o dízimo, olha só, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-o em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então observe que o dízimo era usado também para os pobres e os necessitados. O objetivo do dízimo não era somente para a manutenção da casa do Senhor, porque a manutenção da casa do Senhor implicava em manutenção das pessoas. Então tinha os levitas que não tinham herança, que não tinham terra, eles comiam do dízimo, mas tinha também os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que representavam o quê? Os pobres daquela sociedade. Eles também tinham acesso a essa assistência social através do dízimo. Então isso aqui é aquela
máxima que o povo fala, não, dízimo não é para ação social. Quem foi que disse isso? Na Bíblia está diferente. Mas vamos lá, né? Então aqui tem várias passagens de Deuteronômio, a passagem de Ruth, né, como eu já comentei, e as passagens aqui do Novo Testamento em Tiago, né? Tiago 2, 15 e 16, eu gosto muito, fala assim, ó, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ou seja, de que adianta você chegar, Deus te abençoe e tudo mais, e você não ajuda a pessoa necessitada? Isso aqui está muito claro nessa carta de Tiago. Mas enfim, né? A gente tem aqui também os profetas menores, enfim. Você vai ler esse material com calma depois, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos para o tópico 2. A delegação de tarefas. 2.1. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Então sim, né, os apóstolos perceberam que tinha algo errado, tem uma parte aqui da comunidade, né, que precisa de cuidado e a gente precisa resolver esse problema. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Então assim, não adianta a gente querer, né, resolver um problema que não seria no sentido, vamos ajudar, vamos, né, cuidar das viúvas, né, tanto dos gregos como, né, as viúvas dos hebreus. Então, as duas viúvas aqui, os dois grupos, né, vão ser cuidados. Só que aí, como que eles iam pregar a palavra? Como que eles iam ter tempo, né, para orar, para jejuar, para pregar, para fazer aquilo que eles foram chamados? Aqui eu estou falando dos apóstolos, tá? Os apóstolos eles tinham um chamado específico. E aí eles não podiam, né, parar uma coisa para fazer outra. Isso está bem claro no texto. Aí ele fala assim, ó, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também o eram. Então assim, ele fala assim, Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então assim, não é que os apóstolos não queriam fazer ação social. Eles faziam. Eles faziam sim, eles iam lá e faziam. No entanto, eles não poderiam priorizar isso no ministério deles de forma individual. Então eles resolveram dividir a tarefa e selecionar 7 pessoas para fazer isso de forma exclusiva, né? Então assim, só complementando, até a gente chegar aqui na escolha dos diáconos, né? Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Então aqui eu estou falando da missão da igreja, irmãos, da igreja. Você, de forma individual, você pode sim orar, jejuar, pregar, ajudar os necessitados. De forma individual você pode fazer isso. Mas tem gente que tem um ministério específico, um ministério para priorizar. E é isso que precisa ter dentro da igreja. Pessoas que cuidam daquela parte A, pessoas que cuidam da parte B, pessoas que cuidam da parte C. É a união de todos os crentes. Igreja é isso, certo? É um corpo. Cada membro do corpo tem uma função. Paulo deixa isso bem claro. Então, funções diferentes. Vale destacar, por exemplo, que Filipe era um diácono. E Filipe foi quem pregou em Samaria, realizou milagres. Foi Filipe que pregou para o eunuco. Observe que mesmo sendo diácono, ele não deixou de pregar. É que de ser diácono era a prioridade dele, do ministério dele. Da mesma forma, Pedro com certeza ajudou os necessitados. Mas a prioridade de Pedro era pregar. Paulo também, né, escrevia, pregava, mas também ajudava os necessitados. É questão no pessoal, a nível pessoal, é questão de prioridade. Mas a nível organizacional, a igreja precisa ter esses grupos específicos para se dedicar naquela função. Poderíamos dizer que são dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Aqui, o escritor da revista fez algo muito, muito correto do meu ponto de vista. Não é um mais importante do que o outro. Os dois são importantes e ponto final. Tá? Ah, evangelizar é mais importante do que fazer ação social. Não. Fazer ação social é mais importante do que evangelizar. Também não. Tá? Tem que andar junto, de mãos dadas. 2.2. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Tá? Não podemos fazer isso. Ah, é uma oposição, é diferente. Não. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Então, assim, se você está na igreja, irmão, na porta, aquilo ali é uma missão da igreja e é espiritual. Se você está na igreja carregando o banco, ali é uma missão espiritual. Se você está lavando o banheiro, é uma missão espiritual. Entende? Se você foi chamado para pregar, para ensinar, se esse é o seu ministério, isso é uma missão espiritual. Não é mais espiritual do que quem está na porta, do que quem está carregando o banco, quem está lavando o banheiro. Não. Entende? É
tudo espiritual. A gente tem que parar de ficar separando as coisas como o espiritual é só orar e tal. Não. Da mesma forma, ação social, servir os necessitados, levar uma cesta básica, fazer projetos sociais, isso também é espiritual. Tá? Tudo está dentro do mesmo pacote. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Então a igreja precisa rever esse conceito. Precisa voltar a atenção para essa missão de cuidar dos mais necessitados. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então aquela igreja que só pensa na ação social, só pensa em ajudar os necessitados, só pensa em fazer projetos e não prega o evangelho, não fala de pecado, não fala de arrependimento, também está falhando na sua missão. Vamos para o tópico 2.3, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Então, assim, eles chamaram essa função, né, de ajudar os necessitados de importante negócio. Não era qualquer coisa, era um importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Então, como eu falei no início, né, servir à mesa aqui, a palavra que eles usaram para indicar, né, esse trabalho de ajudar os necessitados. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Então, assim, ser diácono na igreja não é um cargo, mas é uma função. Você foi chamado para aquela função. Eu estendo isso aqui para tudo na igreja. Ser pastor é uma função. Ser presbítero é uma função. Há muita gente que fala, não, porque pastor é uma unção diferente, pastor é um cargo. Assim, eu já fui chamado para ser consagrado a pastor e eu recusei. Porque era só para eu ter uma carteirinha de pastor. Não, vamos lá na convenção e tal. Eu falei, não vou, não quero. Então, ser pastor para mim é cuidar de igreja, é cuidar de ovelha. Se for para eu ter uma carteirinha e ser chamado de pastor, eu não quero. Não quero, não é minha função. Eu prefiro ser chamado de professor. Quando eu vou ministrar, vou pregar nos lugares, você é o que? É diácono, é presbítero? Eu falei, não, fala professor Hermes. Pode falar, não tem problema não. A minha função é ensinar. É isso. Entende? Então eu vejo dentro da igreja dessa forma. Eu sei que nem todo mundo vê dessa maneira, eu sei que a igreja oficialmente também não vê, apesar do escritor da revista estar colocando aqui, mas oficialmente a igreja não vê o diácono, né, como uma função, o pastor como uma função, o presbítero como uma função. Né, mas vê, né, como cargo mesmo, tipo assim, eu estou aqui no cargo de presbítero, mas enfim, vamos lá. O contexto favorece esse entendimento, contudo essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Então aqui a gente vê que ser diácono, né, é estar disposto a servir. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Não era qualquer coisa, não era algo secundário, não era algo inferior, mas era algo fundamental, necessário, que deveria fazer parte da igreja naquela época e até nos dias de hoje. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Né? Então, muitos pensam que ser diácono é um cargo, ser diácono é um status, né? Você está superior ao restante da igreja, enfim, ser diácono é para ficar no púlpito, sentar de braço cruzado. Eu acho que não é bem isso, tá? Ser diácono é estar servindo. É por isso que algumas igrejas, a questão do diácono é bem diferente. Já tem algumas Assembleias de Deus seguindo esse caminho, mas eu vejo muito nas batistas. Eles consagram pessoas ao diaconato, tanto homens quanto mulheres. E eles não sentam. Eles ficam em pé o culto inteiro, andando, olhando, resolvendo coisas, servindo o tempo todo. Tá? De vez em quando você vê um diácono sentado. O restante, tudo... Né? Na Assembleia de Deus, na maioria, o diácono senta no púlpito, fica lá de braço cruzado. Mas, enfim, algumas igrejas já seguem essa linha de que o diácono é aquela pessoa. E não importa se é homem ou se é mulher. Né? Ele vai estar servindo. Se ele deixou de servir, não quero mais, ele deixou de ser diácono. Acabou. É isso. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então, a diaconia na Bíblia não é um serviço para qualquer um, não é um serviço inferior, não é isso. A diaconia na Bíblia é quem realmente tem um chamado para aquele trabalho, é alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem dons espirituais, alguém que realmente está disposto a servir. Amém? Vamos para o tópico 3, seguindo os princípios
cristãos. 3.1. Privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Ficou um pouco redundante, né? Exigências e exigidas. Mas enfim, vamos ler aqui Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então observe que os apóstolos não chegaram assim e falaram, olha, pega aí um irmão qualquer novo convertido aí, vamos colocar aqui para ajudar os necessitados e tal, para servir as mesas. Né? Enquanto esses outros aqui que é cheio do Espírito Santo, que é mais antigo, esses aqui vão pregar. Não, não foi assim. Escolhei 7, só 7, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, ou seja, que todo mundo sabe que é pessoa íntegra, sabedoria, pessoa que tem sabedoria, para que sirva esse importante negócio. Não é qualquer negócio. Observe a importância que os apóstolos deram para a questão social na igreja primitiva. Por que nós não copiamos esse modelo? Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Não era qualquer um. A palavra boa reputação traduz o termo grego martiriel, que significa testemunha ou marte. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Então, assim, não foi uma escolha aleatória. Foi uma escolha de pessoas qualificadas, que tinham qualidade para servir como diácono. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Não foi somente para a época da igreja primitiva. Nos dias de hoje, também a exigência é a mesma. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então observe que o nível que Deus quer de nós, de boa reputação, de ser cheio do Espírito Santo, de buscar a presença de Deus, de estar ali sempre dedicado na obra do Senhor, é um nível alto para qualquer coisa dentro da igreja. Eu não exerço nenhuma função na igreja, eu sou, enfim, porteiro. É isso aqui. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Eu não sou nada na igreja. É isso aqui que Deus está querendo de você. Para cantar, para pregar, para ensinar. Deus requer isso aqui de cada um de nós. Amém? 3.2. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia na igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, como está em Atos capítulo 6, versículo 3. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter dons espirituais. Alguém que tem sabedoria vai saber tomar as decisões corretas diante dos conflitos, das coisas que aparecem ali na igreja. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. No caso aqui, o escritor da revista está colocando nesse sentido. A pessoa que entende da Bíblia, que defende aquilo que é correto. Isso é importante? É. Mas além disso, você tem que ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, você conhecer da Bíblia, saber as doutrinas, saber o que é correto, isso é fundamental. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, além de você conhecer a doutrina, você tem que ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria para ser diácono. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada, nem possuir fervor espiritual. Então, assim, tem pessoas que, enfim, não buscam, né, o espiritual, não ora, não busca ser cheio do Espírito Santo, tem conhecimento bíblico, mas é vazio espiritualmente. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Isso aqui parece contraditório, mas a gente precisa entender o seguinte, que dons espirituais é algo que Deus deu para os crentes, a partir do momento que ele se converte. É pouco tempo que a gente tem para falar sobre isso, mas eu vou deixar um material sobre dons espirituais, e eu também tenho aula sobre isso, que eu acredito o seguinte, que todo crente pode ter dons espirituais. Né? A gente, muitas vezes, se prende aos 9 dons, citado ali, eu não lembro a passagem, mas a passagem de Coríntios, né, que Paulo cita exatamente 9 dons. Só que quando a gente vai estudar sobre dons na Bíblia de forma completa, a gente vê que a Bíblia cita mais de 30 dons. Tem vários dons, tem dom de todo jeito lá. E eu vou colocar o material aqui com a lista dos dons. E aqueles dons ali, eles são para todos os crentes.
Então tem crente que muitas vezes é imaturo, mas Deus usa ele numa área específica. Deus usa ele em um trabalho específico, ele tem aquele dom espiritual, mas ele precisa crescer ainda em sabedoria. Então tem disso também, pessoas que têm dons espirituais, mas ainda não têm sabedoria suficiente. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então tudo isso aqui é algo que o crente adquire com o tempo. Então, assim, eu defendo a ideia de que o crente novo convertido, ele precisa passar pelo discipulado, ele precisa passar por um período de treinamento, ele precisa chegar ao nível de sabedoria e conhecimento para que ele exerça alguma função específica dentro da igreja. Isso não impede ele de ser cheio do Espírito Santo, isso não impede ele de ter dons espirituais, isso não impede ele de fazer a obra de Deus. Só estou falando que, quando você coloca oficialmente um cargo ali, como diácono, professor da EBD, para cantar, para tocar na igreja, essa pessoa ela tem que realmente ter uma certa maturidade espiritual. A Bíblia fala de maturidade, a Bíblia fala de crescimento, e isso é fundamental para que a pessoa, né, consiga, né, trabalhar na obra de Deus de forma muito mais empenhada, né? Então, assim, a pessoa que tem mais maturidade, ela vai se empenhar mais, ela vai buscar mais e ela vai passar mais confiança, né? Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Bem, esse aqui é o último slide, né? A gente já vai para a conclusão, mas antes de ler a conclusão, é só deixar bem claro, né, que o propósito dessa aula aqui foi mostrar, né, justamente que a gente precisa, né, crescer na vida espiritual, a gente precisa desenvolver sabedoria, ser cheio do Espírito Santo para, né, trabalhar na obra de Deus, para fazer um trabalho bem feito. Quem é líder que está assistindo essa aula tem que prestar atenção nisso. Vai escolher alguém para tocar, vai escolher alguém para cantar, para ser diácono, para fazer alguma coisa na igreja. Preste atenção nessas qualidades citadas aqui, não veja a diaconia como algo inferior e priorize a questão da ação social na sua igreja. Isso é fundamental. Eu acho que essa é a lição que ficou aqui para nós. Vamos ler a conclusão aqui e encerrar a nossa aula. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. Né? A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Uma conclusão aqui bem completa, resume bem o que nós estudamos, né? Falamos, né, da questão de ser espiritual. Ser espiritual também é fazer obra social, é ajudar os necessitados. Se na tua igreja tem alguém que precisa, vá atrás, ajude. Na nossa igreja é que todo mundo é de boa, todo mundo tem o que comer, tem o de dormir, tem o que cobertor. Aqui não tem necessitado. Vocês podem ajudar uma outra igreja, vocês podem ir para a rua e ajudar as pessoas necessitadas. Vocês podem ir para um bairro, vocês podem fazer doações, vocês podem de alguma forma procurar, né, agir em prol dos necessitados. Não se prenda somente na igreja. É claro, prioridade são os crentes, quem está na igreja. A gente arrecada aqui, faz uma ajuda, tal, ajuda o irmão da igreja. Não tem mais ninguém? Vamos ajudar os de fora. Vamos ajudar uma igreja vizinha, né? Vamos fazer parceria, vamos fazer uma doação pela internet, algum projeto social. De alguma forma, a igreja tem que alcançar o social. Tá? Não pense que isso aqui é algo que, se der para fazer, a gente faz. Se não der, a gente não faz. Não é assim. Tá? E também não é algo necessariamente individual. É claro que de forma individual nós vamos pensar nisso. Eu, de forma individual, se eu ver o necessitado, eu vou ajudar. Mas nós estamos falando aqui do nível organizacional. A igreja, como organização, precisa se prestar atenção nesses detalhes. Entende? Não fique se culpando. Eu nunca ajudei o necessitado. Às vezes eu vejo uma pessoa na rua e aí eu fico com medo de dar o dinheiro, ele comprar droga e tal. Não fique se culpando por isso. Realmente temos esse tipo de problema. Mas converse com seu pastor, converse com a sua liderança e fala: olha, pastor, eu acho que a gente poderia fazer uma obra social organizada e tudo mais. Estou disposto a ajudar, estou aqui, tal. Entende? Tenta ver algo de forma muito mais coletiva do que de forma individual. Né? Eu esqueci de falar disso no começo da aula, né? Tomara que muita gente tenha chegado até aqui para ouvir isso. Né? Haja de forma coletiva, pense de forma coletiva. Né? E a igreja, no caso o corpo de Cristo, vai, né, fazer com que isso aconteça. Né? Pode ser que a igreja, por exemplo, tenha advogado, tem médico, né, tem enfermeiro, tem engenheiro, enfim, que podem ajudar. Né? Falar, não, vamos fazer uma ação social e aqui, né, a gente vai prestar uma consultoria de advocacia, a gente vai prestar uma consultoria de negócios, entende? A igreja pode fazer isso.
Às vezes na igreja tem lá 10 pessoas querendo aposentar e não consegue. Será que o advogado não pode reunir e falar, dar um direcionamento? Não precisa, né, dar um serviço de graça 100%, mas pode dar um direcionamento, fazer a consultoria. Isso também é obra social. Tá? A igreja pode agir dessa forma também. Você tem várias ideias, pense aí e aplique na sua igreja. Amém? Vamos para o final aqui, né? Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Enfim, o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem, nosso conteúdo, nosso aplicativo e, por último, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.